Não, vocês não erraram de canal, vocês estão aqui no Carol Rodrigues Makeup, mas excepcionalmente hoje vamos deixar um pouquinho o assunto de beleza e makes de lado para tratar de outro assunto. Vamos ter aí um bate-papo sobre autismo. Estou fazendo esse vídeo a pedido de uma inscrita que tem alguém na família com suspeita e eu vou explicar aqui para vocês direitinho a minha jornada com o César, meu filho, até o diagnóstico final. Se vocês gostarem desse vídeo, curta e compartilha, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram muito falar sobre o autismo, pelo menos o nome autismo, apesar de ter pessoas que ainda não se aprofundaram no assunto. Se você tem alguém da família com suspeita, enfim, serve aí de alerta para outras pessoas. E se vocês quiserem que eu faça mais temas sobre isso, né, que eu aborde outros assuntos relacionados ao autismo, outros caminhos que seguir aí com meu filho, deixa aqui nos comentários também. Mas antes de eu contar a minha jornada, né, com meu filho até o fechamento do diagnóstico, lembrando que meu filho tem 9 anos, tá, gente? E o diagnóstico dele só foi fechado quando ele tinha 5 anos. 3 coisas que são essenciais vocês saberem, tá, gente? Que primeiro, o autismo, ele não tem cara. Por que eu digo isso? Porque assim como eu, não sei se vocês já se identificaram com alguém, se você tem filho, se você tem sobrinho, se você tem parente que é autista, e chega uma pessoa e fala, nossa, mas ele nem tem cara. Eu entendo que ninguém é obrigado a saber, né, gente? Mas assim, o autismo não tem nada relacionado com características físicas, tá, gente? E isso meio que linka com o segundo tópico, que o autismo ele não é uma deficiência. Apesar de ter algumas leis sobre deficiência que também abrange pessoas autistas, e fique claro que ele não é uma deficiência, tá, gente? O autismo, ele é um transtorno, tá? E ele é um transtorno que engloba o desenvolvimento que se inicia na primeira infância, ressaltando sintomas como dificuldade de comunicação e interação social. Na verdade, a sigla que surgiu para o autismo é o TEA, tá, gente? Que é transtorno do espectro autista. E outro fator que também tá meio que agravante nesse meio aí do autismo é que o autismo está na moda, né? Como eu estou dizendo, né? Meio que o assunto do autismo, né? Meio que explodiu nos últimos tempos. Não que isso seja um assunto, vamos dizer assim, como se fosse um Big Brother da vida para todo mundo ficar comentando. Mas, vamos dizer assim, que surgiram mais casos de autismo. Isso não quer dizer que antigamente não se tinha autistas, tá, gente? É que hoje em dia, com o avanço da medicina, é mais fácil diagnosticar. Então, tô lendo aqui um artigo para vocês, gente, que há alguns dias o CDC, né, que é o Centro de Controle de Doenças ali dos Estados Unidos, né, o órgão de Departamento, né, de Saúde dos Estados Unidos, atualizou a estimativa de crianças autistas no país, né, no caso lá nos Estados Unidos. Agora estima-se que 1 a cada 44 crianças nascidas é autista. Isso significa um aumento de 241% na prevalência de autismo desde 2000, quando a prevalência de autismo era de 1 em 150. E por que isso acontece, gente? Porque esse aumento no número de diagnósticos faz muitas pessoas se questionarem sobre o porquê isso acontece, né? Como isso surgem as frases capacitistas, né? Como essas, né? E até conspiratórias, como o autismo está na moda, ou é culpa das mães que deixam os filhos nas telas. E os 3 principais motivos, tá, gente? De acordo com esse artigo que eu tô lendo aqui, como eu disse pra vocês, ampliação dos critérios. Uma das principais mudanças foi a ampliação dos critérios diagnósticos. Antes, os manuais só consideravam autistas os casos com maior nível de necessidade de suporte. Hoje, entende-se que o autismo é um espectro que inclui, né, várias características com diferentes níveis de intensidade. Geralmente, né, não vou dizer assim que é certo, porque o autista ele tem o seu momento cada vez, e eles assim, eles são muito baseados em rotina, o meu principalmente. Mas o momento é caracterizado por autismo leve, moderado ou então mais grave, né, que são aqueles casos que precisam de mais intervenções ainda.
Número 2 é a conscientização, tá, gente? Que cada vez mais profissionais, pais e os próprios autistas falam abertamente sobre o TEA, tá, gente? Que é o transtorno do espectro autista. Até quem não tem proximidade com o assunto já viu algum post, como eu disse, né, em uma rede social ou uma reportagem na TV, provavelmente você já viu por cima ou então se interessou sobre o assunto. E com mais pessoas sabendo, os principais sinais de alerta maiores, os principais sinais de alerta maiores são as chances dos pais perceberem que o filho pode ser autista e procurarem por uma avaliação. Eu preciso adiantar para vocês que esse não foi o meu caso, uma pessoa da família alertou. E o terceiro, gente, é mais profissionais capacitados, que meio que também linka com aquela questão de hoje estar mais fácil, né, ter mais critérios para se diagnosticar. Tá aqui, apesar de ainda não termos profissionais com experiência em autismo na quantidade necessária, esse número aumentou muito. Cada vez mais escuto histórias de pais que foram alertados sobre o autismo pelo pediatra, algo que era raríssimo até pouco tempo atrás. Então, assim, gente, hoje não está se diagnosticando demais ou há uma epidemia de autismo, tá? A verdade é que no passado se diagnosticava muito pouco, você conviveu a vida toda com autistas não diagnosticados, sem saber, e muitos dos que recebiam o diagnóstico eram isolados da sociedade, em escolas especiais, manicômios ou mesmo trancados dentro de casa. Eu lembro que quando eu era do primário, numa escola que eu estudava, tinha uma sala especial que só atendia pessoas deficientes, né? Provavelmente lá tinha muitos autistas, mas por falta de conhecimento havia aquele bullying, né, gente? Não que eu fizesse parte disso, eu não lembro de falar isso, mas assim, muita gente falava que era a sala dos retardados. Bom, dito isso, gente, eu vou contar a minha história. O César, até 1 ano, ele se desenvolveu super bem como uma criança normal. Ele começou a andar, começou a nascer os dentinhos, começou a balbuciar suas primeiras palavras como mamãe, papai, e ele comia de tudo, comidas sólidas, arroz, pão, enfim, tudo que a gente ofertava para ele de comida, ele aceitava. Quando ele queria peito, ele falava mãe, teta. Ele interagia com algumas brincadeiras que a gente fazia com ele, principalmente de passar bola um pro outro. Mas a partir de 1 ano e meio, nós começamos a perceber que essas interações começaram a diminuir, olhar nos olhos, a gente sentiu que ele começou a se isolar mais. E a alimentação também mudou muito, gente. Ele começou a querer só coisa pastosa ou líquida, então ele não aceitava mais alimentos que tivessem textura. Inclusive ele tem o sensorial dele mais aguçado, então ele não tem certos tipos de textura que ele não aceita até hoje. Então ele tem bastante seletividade alimentar, o que pode ser um assunto para um próximo vídeo se vocês quiserem. Então nós somos alertados pela minha cunhada, tá, gente? Ela, na época, trabalhava como professora, mas ela já tinha formação em educação especial. Ela trabalhava, até hoje ela trabalha na PAI, né? Mas hoje ela tá como fisioterapeuta. Mas em 2014, há 8 anos atrás, ela era professora. E como ela já tinha esse contato com crianças deficientes, né? Com adultos, enfim. No geral, porque a PAI, ela atende tanto criança, adolescente e adulto. Então, como ela já tinha esse contato, ela já tinha uma sabedoria, já tinha um olhar mais clínico, assim, vamos dizer. Mas é óbvio que ela recomendou que a gente conversasse com a pediatra para ela poder fazer o encaminhamento para o neuro e assim por diante encaminhar para outra especialidade, talvez passar por uma avaliação psicológica também. E no primeiro momento, gente, a gente fica assim, né? Tipo, a gente meio que entra em luto. Vou ser bem sincera para vocês que eu fiquei muito triste, porque quando a gente engravida e o nosso filho nasce, ele vai crescendo, a gente começa a projetar um futuro ali pra ele e a gente começa a pensar sobre isso. E quando pode ter algo que pode atrapalhar essa caminhada, esse desenvolvimento, a gente meio que se estagna, perde as esperanças e entra mesmo numa sensação de luta. É como se você tivesse uma perda e uma perda que você não planejou. Então foi muito difícil, sim, pra mim aceitar no momento, tá, gente? Isso é totalmente normal. É óbvio que quanto mais você aceita, menos difícil o fardo fica. Mas eu super entendo de querer tapar o sol com a peneira, de insistir que um dia ele vai voltar a fazer as coisas que ele fazia.
Tem crianças que já é observado desde o não desde o nascimento, né? Até porque quando eles ainda são bebês, nessa idade de 0 meses, nasceu, e até 2 anos, é realmente difícil se diagnosticar, porque eles ainda estão se desenvolvendo, tá, gente? Então tem algumas coisas ali que, tipo, não falar até os 2 anos é super normal. E até quando eu passei isso pra pediatra, ela falou, olha, por enquanto é normal que ele seja assim, assado. Pode ser que ele esteja com um pouquinho de depressão, porque na época a gente também, eu morava com a minha sogra na época, depois a gente foi pra nossa casinha, que era pequena, né, mas era o nosso cantinho, que era mais independente. E antigamente o César tinha muito contato com todo mundo sempre, avós, tias. E a gente não sabe se foi isso que meio que deixou ele introvertido na época. Então, depois de passar com a pediatra e fazer um encaminhamento para neuro e psicóloga, a gente também resolveu colocar o César numa escolinha, tá, gente? Foi assim a primeira opção que passou pela nossa cabeça para ele ter contato com outras crianças, porque na época eu não pretendia ter outros, dar um irmãozinho para ele, né, ter outros filhos. Não tinha planos para mais filhos. Então resolvemos colocar ele na escolinha para ver se ele tendo contato com outras crianças da mesma idade dele, talvez ele visse como elas agiam, né? E ele voltasse a ficar um pouco mais extrovertido, que ele voltasse a interagir melhor. E fomos lá e matriculamos ele, tivemos que pagar, porque como não era algo pensado pra mim na época, eu tava desempregada, então se eu fosse pedir na pública ia demorar muito e talvez eu não fosse priorizada, porque eles priorizam mais mães que trabalham. Como na época eu tava desempregada, o jeito foi realmente pagar uma escola pra ele. Quando chegamos no neuro, gente, vou ser bem sincera pra vocês, que a gente sempre pagou convênio pra ele, às vezes nem é, assim, nem sempre porque você paga convênio que você vai encontrar bons profissionais. O médico nem olhou pra cara dele e só fez uma guia, assim, pedindo um eletroencefalograma. Que, inclusive, nunca deu certo fazer, gente. Por quê? Porque é um procedimento que não se recomenda fazer sedado de verdade, assim, sabe? De sedar a pessoa dormir. Tem uma técnica, né, que eles utilizam que é para a criança dormir tarde e acordar cedo, mas estar bem alimentada. Não deixar ela dormir até o procedimento, porque nessa idade ainda de 1 ano e meio, 2 anos, eles ainda têm aquela rotininha de dormir à tarde, de ter cochilos durante o dia. E foram coisas que não deu certo, tá, gente? Porque, querendo ou não, o César, ele sempre teve uma natureza agitada. Quando ele era bebezinho, ele era agitado. Às vezes era difícil ele dormir, eu passei muitas noites em claro. Então foi um procedimento que não deu certo e a gente não conseguiu fazer na época e por isso a gente não conseguiu assim, um avanço com o neuro. Com a psicóloga ela soube avaliar mais, ela teve um olhar mais clínico, mas psicólogo também não diagnostica, tá, gente? E quando o César fez 3 anos, o meu esposo, ele sempre trabalhou aqui na área da saúde do município, então ele é um servidor público. E ele tinha contato com uma médica que tinha contato com o CAPS aqui da cidade. Então eu deixei um pouquinho de lado a psicóloga do convênio, até porque a que estava atendendo ele saiu. E como eu já estava super acostumada com ela, eu não estava afim de conversar tudo de novo com uma nova profissional. E como não tinha nada fechado, eu não dei insistência nas terapias que seriam necessárias. Eu não passei ele com foro na época porque ainda era normal que ele não tivesse uma linguagem mais rica. Então, dos 3 aos 5 anos, mais ou menos, ele ficou passando pelo SUS, no CAPS, fez uma avaliação com a psiquiatra, que durante 1 ano, apesar dos nossos relatos, das nossas desconfianças de ele ser autista, ela acreditava que ele não era autista. Então, ela ficou ali 1 ano tratando ele com uma questão de depressão infantil. Ela achava que ele tinha depressão infantil por conta das mudanças que teve, que ele convivia mais com as tias, mas as tias casaram. E como a gente se mudou, então ele não tinha mais aquele contato sempre. Então ela deduziu que ele poderia estar com algum tipo de depressão infantil. Eu até fiquei assim, meio estagnada, vamos dizer assim, sem reação, porque eu achei que ela estava observando ele e tratando ele como uma pessoa que estivesse ali dentro do espectro. Mas depois, como ele começou a apresentar um quadro assim de irritabilidade um pouco maior, de muito choro, muitas crises, de a gente nem conseguir sair com ele na rua porque ele se jogava no chão toda hora, o que muita gente às vezes até
confunde com birra de criança mesmo, quando na verdade não é, tá, gente? Autistas entram muito em crise e eu não vou mentir pra vocês que até hoje, muito raramente, graças a Deus, mas eu não vou mentir que tem vez ou outra que o César entra em crise, que ele chora, que ele se bate, que ele se joga no chão. Então isso estava acontecendo com muita frequência e eu achei que era melhor entrar com uma medicação, porque pelo que eu já tinha lido, pelas experiências de outras mães, eu achei que era melhor começar com uma medicação para que ele tivesse mais foco. Não queria nada assim que, dopasse ele e deixasse meu filho dormindo. Nada disso, até porque ele é uma criança que precisava se desenvolver, precisava viver, mas que tivesse um pouquinho mais de foco. Então começou com uma medicação que era risperidona, tá, gente? Mas que eu já vou adiantar pra vocês que não ficou nem um ano tomando esse remédio, porque parecia que risperidona em nada, de um tempo depois de uns 6 meses mais ou menos, não fazia mais efeito nenhum. Tentamos outras medicações, mas que, ao meu parecer e ao parecer do meu esposo, pioraram a situação dele. Então a gente viu assim que nesse tempo que ele ficou no CAPS, passando com psiquiatra, que às vezes, né, não era nem sempre que ele tinha consulta individual, né, para tratar ele individualmente, decidimos novamente seguir por outro caminho, tá, gente? E com o autismo é assim, a gente tentou vários profissionais, vários métodos, e nesses 2 anos de CAPS, não vou dizer que não foi valia de nada, tá, gente? Até também, assim, a escolinha aqui também não era, vamos dizer assim, não tinha o suporte que ele precisava, apesar da gente pagar. Às vezes não é porque a escola é particular que ela vai ter aquele suporte para atender o seu filho que é especial. Inclusive também pode ser um assunto para outro vídeo, tá, gente? Como é que foi a jornada do César ingressando numa escola. Mas enfim, na época foram 2 mudanças. Eu tirei ele da escolinha particular, consegui colocar ele na pública e resolvemos seguir por outro caminho sem ser medicação e também não passar mais com o psiquiatra, não passar mais ali no CAPS. Então dessa vez eu considerei começar na fono, porque ele já estava com quase 5 anos e ele pouco verbalizava, tá, gente? A fala dele era muito pobre. E depois eu fui tentar um atendimento com psicóloga que tivesse mais experiência atendendo crianças autistas. Não foi fácil, eu fui conseguir meses depois, gente. Então, tipo, ele ficou quase 1 ano sem atendimento de psicoterapia. E durante esse tempo eu finalmente consegui um neuro pelo convênio que fosse mais humano, que tivesse um olhar mais clínico sobre o César. Contando toda a nossa história, ele concordou com a gente que o César sim poderia ser autista. Ele passou ressonância, passou eletroencefalograma. A psiquiatra que ele está passando no momento alertou a gente que fazer eletro totalmente sedado não dá resultado nenhum mesmo. E na época, assim, um médico a pedido nosso, ele solicitou com sedação e realmente não deu nada, assim como a ressonância, mas na ressonância, assim, é recomendável que se faça sedado, porque é um aparelho muito barulhento, poderiam deixar eles mais agitado ainda. Mas no caso do eletro, seria necessário que ele apenas dormisse por conta própria mesmo, sem nenhum tipo de sedação. E eu precisava fazer esse exame até ano passado de novo, gente, e eu não fui por medo de não conseguir. Por mais que a clínica se declarasse capacitada para fazer com que o exame fosse realizado devido às circunstâncias. Mas é assim, essa é uma das minhas maiores dificuldades até hoje. Então, depois desses exames, o neuro fechou o laudo para o César aos 5 anos. O que eu quero dizer aqui pra vocês, gente, que a caminhada até o diagnóstico final não foi fácil, porque tem profissionais que vão insistir que não, tem profissionais que já têm um olhar mais amplo e eles podem sim diagnosticar com mais facilidade. Acredito que o César ainda assim foi sortudo, porque quanto mais cedo se diagnostica, mais cedo você pode vir com as intervenções. E mesmo ele tendo sido diagnosticado apenas aos 5 anos, eu já vinha lutando com essas intervenções, que são as terapias necessárias, né, gente? Que é psicoterapia, fono, terapia ocupacional. E hoje eu posso dizer para vocês que o combo de escola capacitada, profissionais capacitados, hoje o César passa numa clínica com profissionais totalmente capacitados para atender autistas, deram muitos resultados, tá, gente? Tem muito ainda que trabalhar e muito ainda que lutar? Tem, mas em vista
do que o César era há uns anos atrás, quando ele era mais novo, hoje eu considero ele outra criança. Óbvio que eu gostaria que ele conversasse mais, que ele falasse mais, que ele se expressasse mais. Mas o autismo, ele tem essa complexidade, tá, gente? Não é porque um é de uma maneira que os outros também vão ser da mesma maneira. Um exemplo é o Asperger, né, gente? Que ele até consegue se comunicar, mas ele também tem esse problema de interação social. Vamos dizer que 100% dos autistas têm essa dificuldade, mas tem uns que sabem se comunicar melhor, são muito inteligentes. Mas mesmo que eles estejam ali dentro do espectro, cada autista é único. Então assim, gente, resumindo, se você tem alguém na sua família, seja criança, adolescente, adulto, que você se identifica com essas características da pessoa se isolar, da pessoa não se comunicar, não se olhar nos olhos, não olhar você nos olhos, pouco verbalizar, apesar que isso é mais normal com crianças, mas não pense vocês que não tem adultos sendo diagnosticados com autismo. Recentemente meu irmão falou que uma colega dele de 28 anos, que até então considerado assim uma pessoa neurotípica, né, teve o diagnóstico de autismo aos 28 anos, tá, gente? Então, assim, não quer dizer que adolescentes e adultos não podem também ser diagnosticados. Mas se você conhece alguma criança com essas características, que não interage, que pouco fala, gosta de ver coisas rodar, tem hiperfoco também em algum brinquedo, algum objeto, procure o pediatra e peça encaminhamento urgentemente, o mais rápido possível, para um neuropediatra ou então um psiquiatra infantil também, que só eles podem avaliar melhor e começar com as intervenções para aí sim conseguir o diagnóstico, tá, gente? Não é uma caminhada fácil, como eu disse, mas é necessário. E como eu disse também, não é fácil aceitar o diagnóstico, mas quanto mais você aceita, o fardo fica menos pesado. Então foi essa a minha história, gente, até o diagnóstico do César. Como eu disse, não foi fácil. Se vocês quiserem que eu aborde outros assuntos como escola, medicamentos, comportamentos, como eu levo ele para o cinema, como eu levo ele nos transporte público, enfim. E sobre direitos também, tá? Deixa aqui nos comentários pra mim se vocês querem que eu faça com esses temas. Um grande beijo e até os próximos vídeos, minhas lindas. Lembrando que essa semana tá tendo vídeo de segunda a sexta, tá? Hoje é quarta, é o terceiro vídeo, mas quinta e sexta também vai ter.